Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Estado Federal controla o capitalismo americano. Os sucessivos governos democratas ou republicanos regulam os mercados, proíbem os monopólios e tributam severamente a riqueza. Já quase não se ouve falar de bilionários na América. Mas em 1973, uma crise petrolífera abalou subitamente toda a economia. No ano seguinte, o abrandamento industrial levou a um aumento surpreendente do desemprego. O governo foi incapaz de travar o deslize do país para a recessão. E, de repente, Nova Iorque afundou-se sob o peso do seu Estado-providência. De um dia para o outro, a cidade foi obrigada a despedir 20% dos seus bombeiros, polícias e pessoal médico. Desgastada e entregue aos gangues devido à falta de polícia, a cidade modelo dos Estados Unidos torna-se a cidade do medo. Marginalizados durante meio século, os conservadores do Partido Republicano parecem agora ser os únicos capazes de restaurar a ordem e a prosperidade. O seu líder, Ronald Reagan, acredita que a América tomou um rumo errado por causa do New Deal de Roosevelt, uma abominação que os conservadores nunca conseguiram aceitar. E promete que, com ele, a economia será libertada da tirania do governo. Os impostos serão reduzidos e os americanos voltarão a ser livres de enriquecer como bem entenderem. Entretanto, é na costa oeste que as novas fortunas americanas estão a ser construídas. Particularmente na área de São Francisco e no Vale de Santa Clara, que um jornalista rebatizou com o nome do material do qual são feitos os microprocessadores Silicon Valley. O Vale do Silício. Entre os jovens empresários que descobriram o novo Eldorado estão Bill Gates e Paul Allen, fundadores da empresa Microsoft, a 1 de abril de 1975. Apenas um ano depois, Steve Jobs e Steve Wozniak fundaram a Apple Computers. Em 1980, o eleitorado popular levou triunfantemente ao poder o homem que tinha prometido trazer riqueza à América. O mundo de Silicon Valley é guiado por uma profecia. A profecia de Moore. Co-fundador da Intel, Gordon Moore previu que a capacidade de computação dos microprocessadores duplicaria de 2 em 2 anos. Se um microprocessador tem um desempenho de 1000 operações por segundo em 1975, 6 anos mais tarde, em 1981, deverá efetuar 8000 operações por segundo. E foi isso que aconteceu. No verão de 1981, Silicon Valley pensava já 10 anos à frente.
Se a profecia continuasse a cumprir-se, o resultado seria de 256 mil operações por segundo em 1991. Um aumento da capacidade dos microprocessadores de 25.600%. O desafio era agora transformar esta previsão espetacular em lucros. Até então, os computadores eram máquinas gigantescas reservadas ao governo e às grandes empresas. Mas a revolução na capacidade de computação tornou possível reduzir o tamanho das máquinas e fabricar os primeiros PC, ou computadores pessoais. Uma corrida ao ouro que reavivou o velho mito do self-made man a partir de um lugar singular, a garagem. In the 70s, teenagers Steve Jobs and Stephen Wozniak, tinkering in a California garage, invent the circuitry that becomes the brain of the revolutionary Apple computer. Mas não houve nada de espontâneo nesta revolução, que teve as suas origens na longa história de Silicon Valley. Segundo a lenda, Silicon Valley nasceu precisamente em 1939, nesta pequena garagem, a primeira do seu género, no coração do condado de Santa Clara, onde a empresa Hewlett-Packard foi fundada por Bill Hewlett e David Packard, dois engenheiros formados em Stanford, que trabalhavam num oscilador de alta precisão. Se a garagem da Hewlett-Packard serve de mito fundador, Silicon Valley é, por seu lado, um ecossistema que combina fundos públicos e privados, estruturado em torno da Universidade de Stanford. Em 1951, Stanford criou um instituto de investigação tecnológica e um gigantesco parque de startups para incentivar os licenciados e os professores a comercializarem a sua investigação. Bill Hewlett e David Packard mudaram-se para a universidade em 1953. E este ambiente especial, que combinava investigação fundamental e negócios, permitiu à HP crescer enquanto inventava uma nova cultura empresarial. Na HP, as equipas gozavam de grande autonomia. A hierarquia era informal e os bons resultados eram partilhados de forma justa sob a forma de bónus. As pausas para café eram incentivadas como momentos de partilha coletiva que ajudam a melhorar os projetos. Hewlett e Packard inventaram o HP Way, um método de gestão que se tornaria uma cultura comum em Silicon Valley. Em 1963, o Instituto de Investigação de Stanford inventou o primeiro rato de computador. Uma invenção mais tarde copiada e melhorada pela Xerox, e agora comercializada pela jovem empresa Apple. At Apple, we understand that business as usual isn't anymore. And why soon, there'll be just two kinds of people. Hi. Those who use computers. Yeah, I'll be home for breakfast. And those who use apples. Mas para fazer uma fortuna é preciso vender máquinas a um público ainda mais confuso. By simply using the mouse, the user can move an arrow around on the screen and simply point to English words and point to pictures and move things around, select things, and exchange information between applications, all through this very simple device. What's left in development? Is this the ultimate office computer? Today it is. É aí que entra a gigante IBM, com um negócio que vai dos mainframes às máquinas de escrever. E a IBM, com o seu domínio do marketing de consumo, decidiu lançar o seu próprio PC. The very first computers seemed as big as houses and so mysterious that for most of us, the computer was behind a closed door. But IBM was thinking how to make the computer more useful. And as one good idea led to another, it began getting smaller, faster,
less expensive, and easier to use. A person can put it anywhere. Office, home, Mas a IBM não domina a tecnologia de sistema operativo, and a person. o software essencial para o funcionamento de um PC. O gigante recorreu à minúscula Microsoft, que apresentou uma solução concebida à pressa e que, em tom de brincadeira, se chamou MS-DOS, Microsoft's Dirty Operating System. O PC da IBM foi um sucesso comercial tão grande que foi copiado pela maioria dos outros fabricantes. E, involuntariamente, estabeleceu a Microsoft como o principal sistema operativo do mundo. E assim começou a incrível expansão da Microsoft. Tal como prometido, Reagan dera início à revolução conservadora com cortes maciços nos impostos. Os conservadores maravilharam-se com o amanhecer de um novo dia na América. A desigualdade, a pobreza e tudo o que mais pudesse perturbar esta euforia deixou simplesmente de ser mencionado. President of the United States and Mrs. Reagan. Reagan restaurou então a magia do mercado, profanada por 50 anos de intervenção federal. A sua maior façanha neste domínio foi a desregulamentação de Wall Street. Os produtos hiperespeculativos, proibidos durante meio século, voltaram a ser permitidos. Os preços das ações bateram recordes. Os milionários americanos enriqueceram a um ritmo que não se via desde a década de 1920. Entretanto, o mercado da informática está a mudar de dimensão e a batalha pelo controlo é feroz. We celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives we have created. Na noite de 22 de janeiro de 1984, durante o intervalo da Super Bowl, o evento televisivo mais visto na América, os telespectadores assistem ao novo anúncio da Apple realizado por Ridley Scott. Is more powerful a weapon than any fleet or army on Earth. We are one people. Uma referência ao mundo totalitário de George Orwell. O anúncio era a resposta zangada de Steve Jobs à crescente supremacia da IBM e da Microsoft. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. For weeks, the Macintosh has been rolling off the line, one every 27 seconds. Incompatível com a Microsoft, o Macintosh foi o primeiro computador a ser vendido como uma revolução tecnológica e de marketing. Comprar um Macintosh é comprar mais do que uma máquina. É entrar na mitologia de Steve Jobs, o gênio visionário que começou numa garagem. Agora no processo de libertação e transformação do mundo sozinho contra todas as probabilidades. Apple is perceived to be the only hope to offer IBM a run for its money. Dealers, initially welcoming IBM with open arms, now fear an IBM-dominated and controlled future. They are increasingly and desperately turning back to Apple as the only force that can ensure their future freedom. Steve Jobs tinha conseguido moldar perfeitamente a sua imagem de gênio, mas o Macintosh chegou demasiado tarde para avalar um mercado já estruturado em torno da Microsoft. O dinamismo de Silicon Valley atrai os melhores talentos do país.
As pessoas trabalham mais no setor tecnológico do que em qualquer outro setor da América. Well, we'll hire people at any age as long as they're super energetic and they want to make personal computers easier to use. Mas os empregos têm os melhores salários da América, com o bónus adicional de serem pagos em ações, na expectativa de fazer fortuna no dia em que a empresa for cotada na bolsa. New York Times, 19 septembre 1985. L'histoire de Steve Jobs, chez Apple, a connu une fin amère aujourd'hui lorsqu'il a démissionné de son poste de PDG. Selon ses associés, la vision et l'ego qui ont aidé M. Jobs à faire d'Apple un leader l'ont également empêché de tenir compte des conseils, au point qu'Apple se retrouve dans une situation financière catastrophique. New York Times, 18 mars 1986. L'entreprise de logiciels Microsoft est entrée en bourse jeudi dernier à $21 par action. Son cours a terminé la semaine à $29. Com esta espetacular entrada na bolsa, 12.000 atuais e antigos empregados da Microsoft tornam-se subitamente milionários. E Bill Gates, com apenas 31 anos, torna-se bilionário. Surgem então as primeiras biografias, best-sellers, que o descrevem como um homem sem coração, interessado apenas no dinheiro. E nesta mitologia tecnológica que celebra o gênio altruísta, Bill Gates encarnou a figura do empresário odioso. No início dos anos 90, a revolução do poder da computação estava a varrer a economia americana. O computador tornou-se um objeto cotidiano, em torno do qual se reorganizou o trabalho de milhões de americanos. E os Estados Unidos preparavam-se já para a próxima revolução tecnológica. Contrariamente ao discurso sobre a iniciativa privada, foi o governo federal que financiou esta transformação, graças a um investimento público votado unanimemente a favor das universidades e de Silicon Valley, para inventar o que se chamava então as autoestradas da informação, que se tornariam a Internet. A 12 de dezembro de 1991, a Universidade de Stanford testou no seu campus o primeiro servidor de internet dos Estados Unidos. This is Lusk, Wyoming. Cows outnumber people here 100 to 1. The thing that isn't apparent about Lusk is it's wired. Lusk has strung fiber optic cable for the future of high-speed internet. The schools have 320 computers for 500 kids. Home businesses on PCs are common. Why? They're practical people. They want to talk to the outside world. Em 1996, os americanos começaram a utilizar a internet em grande escala. Technology is a tool. Software is a tool. These are the dreams it's made for. And that's why we make it. Agora que as infraestruturas estavam prontas, uma nova geração apressou-se a encarnar a figura do empresário visionário. If it's in print, they can get it. Their database contains 1.1 million titles. If you were to print the Amazon.com catalog, it would be the size of 7 New York City phone books. Amazon.com has been online for a little more than a year now, and it has yet to turn a profit. But that doesn't bother the man who came up with this idea. In fact, if we make a profit anytime in the next 2 years, I'd say it would strictly be an accident. Zip2, a California company that provides online access to information about cities around the country. Everything from where to eat to how to get around. You imagine the possibilities, but... The company's chief engineer and founder is 27-year-old Elon Musk. And how old were you when you started this company, or what became this company? 23.
desta nova geração mostra o seu suposto gênio e o seu egocentrismo cuidadosamente cultivado. Próximos de uma velha forma radical de pensar, até então estranha ao Silicon Valley: o libertarianismo. O movimento libertário, que remonta aos primórdios da Revolução Americana, caracteriza-se pela sua defesa obstinada da liberdade individual. Na década de 1950, Ayn Rand, escritora americana de origem russa, professava um libertarianismo extremo que ia completamente contra a corrente da época. How do we build roads, sanitation facilities, hospitals, schools? If the government is not permitted to force, if you will, by vote, taxation. You admit that someone is producing the money, the wealth, that will make those roads possible. Now you have no right to tell the man who produced the wealth in what way you want him to spend it. If you need his money, you can obtain it only by his voluntary consent. And you believe in the eventual goodwill of all human beings, or at least that top echelon of human beings, whom you believe will give willingly? No goodwill is necessary, only self-interest. Only I believe in private roads, private post offices, private schools. When industry breaks down. Ayn Rand resume a sociedade a uma competição de todos contra todos, da qual apenas uma pequena elite de criadores pode sair vitoriosa. Regulá-la é estrangular a sua liberdade, e tributá-la é roubar-lhe o seu talento. Meio século depois, as suas ideias enquadram-se perfeitamente na mitologia do empresário genial, o herói visionário de Silicon Valley, que não deve nada a ninguém. Uma mitologia completamente contrária ao ecossistema que dá origem às inovações e constrói os sucessos lendários do Vale. Por falar em lendas, Steve Jobs foi chamado à pressa pela Apple, que estava à beira da falência. If we want to move forward and see Apple healthy and prospering again, we have to let go of a few things here. We have to let go of this notion that for Apple to win, Microsoft has to lose. I happen to have a special guest with me today via satellite downlink, and if we could get him up on the stage right now. Good morning. E a Microsoft investe 150 milhões de dólares para relançar o seu último verdadeiro concorrente. Uma forma de contrariar as críticas de que a empresa de Bill Gates, que equipa 90% dos microcomputadores, ocupa uma posição quase monopolista que pode levar ao seu desmantelamento em caso de ação judicial. E de que Bill Gates, então o homem mais rico do mundo, está a fazer tudo o que pode para combater a imagem de homem de negócios odioso que lhe foi associada, recorrendo aos métodos antigos. The man with more money than anyone else on the planet, today giving away more than he ever has before. $1 billion over the next 20 years to send minority students, Asians, Blacks, Latinos, and Native Americans to college and graduate school. Mas a Microsoft continua a correr o risco de ser desmantelada. A empresa é acusada de abusar da sua posição dominante ao impor o seu navegador Internet Explorer, em detrimento do seu principal concorrente, o Netscape. Computer emails show Microsoft first tried to join forces with Netscape. When Netscape refused, Microsoft allegedly launched a relentless campaign to destroy the company, telling one of its business partners, "How much do we have to pay you to screw Netscape? This is your lucky day." And everyone in Silicon Valley is keeping an eye on the battleground a continent away at the federal courthouse in Washington. It's here where it will be decided whether Microsoft and its founder, Bill Gates, I don't remember sending it. are our generation's equivalent of John D. Rockefeller and his Standard Oil.
The trial is expected to last for weeks, and the stakes are so high, the case may end up in the Supreme Court. Entretanto, uma nova startup celebra o seu primeiro ano de existência. O Google é um motor de busca revolucionário que mapeia e indexa a internet. A empresa foi fundada por dois estudantes de doutoramento de Stanford, Larry Page e Sergey Brin. E mantendo a tradição, a empresa Google foi oficialmente fundada numa garagem. Google baseia-se num princípio simples. Cada consulta num motor de busca gera páginas de respostas, mas também um rastro de dados invisíveis como o número de pesquisas, o tempo passado pelo utilizador numa determinada página e toda uma série de dados pessoais. Estes dados são designados por excedente comportamental. Excedente porque até agora eram considerados como resíduos que entupiam os servidores dos motores de busca. O Google é o primeiro a recolher e a analisar sistematicamente este excedente comportamental, a fim de melhorar os seus serviços e responder cada vez mais rapidamente e com maior precisão às questões que lhe são colocadas. Quanto mais melhora, mais pessoas utilizam os seus serviços e mais continua a melhorar, ao ponto de conseguir mesmo prever certos comportamentos. A Google pode agora oferecer publicidade direcionada com uma precisão até agora desconhecida e transformar qualquer desejo num ato de compra. Larry Page e Sergey Brin têm em mãos uma fortuna potencial incalculável, e a Google irá virar todos os modelos de negócio do avesso durante décadas. Após 2 anos de processo, o Tribunal Federal proferiu a sua decisão sobre o monopólio da Microsoft. New York Times, 7 juin 2000. Dans l'affaire Netscape, le juge fédéral a ordonné le démantèlement de Microsoft, estimant que cette mesure était nécessaire pour briser son monopole. Mas a Microsoft tem um bom argumento para recorrer, e Bill Gates lê uma declaração escrita pelos seus advogados, na qual uma palavra-chave é mencionada 2 vezes. Despite this ruling, we believe the courts will ultimately find that all of Microsoft's actions have been completely legal and good for consumers. We don't think this decision matches the reality of the high technology industry, the intense competition, the rapid innovation, and lots of consumer benefits. Este comunicado de imprensa, centrado nos consumidores, é um testemunho de que, sob a influência da revolução conservadora, os tribunais tendem cada vez mais a julgar um monopólio não com base na sua posição efetiva no mercado, mas com base no bem-estar dos seus clientes. Assim, se os advogados da Microsoft conseguirem demonstrar que os consumidores não foram prejudicados, não existe monopólio. New York Times, 28 juin 2001. Rebondissement dans l'affaire Microsoft. La Cour d'appel fédérale annule le démantèlement du numéro 1 du logiciel. A base do capitalismo americano é o domínio da lei. Quer se trate de privatizar um campo de pasto no século XVIII ou proteger a Microsoft em 2001, basta ter poder e astúcia suficientes para utilizar a lei e os tribunais ao serviço dos seus próprios interesses. Os ataques de 11 de setembro conduziram a América a uma guerra total contra o terrorismo. Como só Silicon Valley é capaz de armazenar e analisar quantidades infinitas de dados, o investimento público serve mais do que nunca para travar a ciberguerra e acentuar a liderança tecnológica dos serviços secretos americanos. Isto equivale a colocar todo o ecossistema do Vale em sobrecarga durante os próximos 20 anos. As principais empresas de Silicon Valley desenvolvem-se a um ritmo exponencial.
Here coming around, we have North America. Oh, look at that. Google co-founder Sergey Brin is showing us an electronic globe that displays the mountains of Google searches happening around the world at any given moment. So every little dot represents a certain number of searches, but you can see that there are thousands of searches going on every second. Now you can see Europe. And these are all different languages, right? Yeah. All the different colors. Yeah. Oh, Europe is really going strong. 200 million times a day, someone somewhere uses Google to search for something on the internet. Os utilizadores enviam dados comportamentais excedentários que são imediatamente transformados em publicidade e ofertas direcionadas. Em apenas 24 meses, o volume de negócios da startup aumentou em 3.600%, um recorde para o capitalismo americano. E que requer um poder de computação titânico, garantido pela verificação após 30 anos da profecia de Moore, atualmente o profeta reformado mais rico do Havaí. Alguns supercomputadores são atualmente capazes de realizar 1.000 bilhões de operações por segundo. E depois do mito da garagem, eis o mito do dormitório de estudantes. For college students, the website called Facebook is a must-visit destination. 7 million college and high school students use this online student directory every day, a phenomenon that Emily Murphy and Nadia Barbar, students at Georgetown, describe as an addiction. I mean, you can entertain yourself for hours. Doing what? Well, looking at people's pictures, looking at their interests and hobbies. There will always be new technology that helps. The creator of Facebook, 21-year-old Mark Zuckerberg, should still be in college, but he invented this by accident. Mark was at Harvard when someone simply asked why there wasn't an online directory. I just threw it together one week in January and launched it for Harvard. This was in your dorm room? Yeah. You launched Facebook in your dorm room? Yeah. Em busca de investidores para lançar o Facebook a nível mundial, Mark Zuckerberg corre para a Terra Prometida. O Facebook vai espalhar-se pelo mundo. Os utilizadores partilham de bom grado a sua privacidade e os seus dados pessoais. Juntamente com a invenção do scroll infinito, a página que se desliza sem parar, o Facebook é uma verdadeira fábrica de excedentes comportamentais. De tal forma que a Google se ofereceu imediatamente para o comprar por 3.000 milhões de dólares. A Microsoft quintuplica a sua oferta para 15.000 milhões de dólares. Zuckerberg, que escreveu no seu cartão de visita "Sou diretor, vão-se lixar", recusa todas as ofertas. I knew that the books business was going to be successful in the first 30 days. I was shocked at how many books we sold. We were ill prepared. We had only 10 people in the company at that time, and most of them were software engineers. And so everybody, including me and the software engineers, were all like packing boxes. We didn't even have packing tables. And we were on our hands and knees on a concrete floor packing the boxes. And at about 1 or 2 in the morning, I said to one of my software engineering colleagues, I said, Paul, this is killing my knees. We need to get knee pads. And Paul looked at me and he's like, Jeff, we need to get packing tables. Por detrás da saga dos primeiros tempos na sua garagem, a estratégia de Jeff Bezos revelou-se idêntica à de John Rockefeller, um século antes. E foi por isso que Wall Street sempre apoiou a Amazon. Durante anos, quanto mais dinheiro a Amazon perdia, mais subia o preço das suas ações. Anos de crescimento deficitário que serviram para sufocar legalmente a concorrência. E agora que a Amazon estava a ter lucros,
encontrava-se numa posição dominante a nível mundial e continuava a expandir-se. O resultado é uma concentração ultra rápida de capital em torno de algumas empresas capazes de comprar ideias e inovações num abrir e fechar de olhos. As mais poderosas são a Google, a Amazon, o Facebook, a Apple e a Microsoft, conhecidas como GAFAM. As GAFAM competem ferozmente à escala mundial para vender os seus produtos e também para captar o máximo de dados pessoais. No entanto, o seu modelo tem um limite. Precisam que os utilizadores estejam atrás de um computador ligado à internet. A Apple vai quebrar este limite e dar às GAFAM um acesso quase permanente a milhares de milhões de clientes. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. O iPhone e os smartphones de outras marcas que se inspirarão nele são computadores miniaturizados e conectados que, de acordo com a profecia de Moore, se tornarão obsoletos de 24 em 24 meses e serão vendidos aos milhares de milhões. Na década seguinte, multiplicarão as utilizações da internet, farão desenvolver o comércio eletrónico, tornar-se-ão indispensáveis a dezenas de atividades cotidianas, revolucionarão a utilização das redes sociais, reforçando o poder e a riqueza das GAFAM para além de toda a imaginação. Mas no decurso de 2008, os americanos aperceber-se-ão da extensão da corrupção que ocupara o seu sistema financeiro. A 14 de setembro de 2008, o Lehman Brothers, um dos bancos de investimento mais poderosos de Wall Street, declara falência e despede todo o seu pessoal. Este fracasso inacreditável veio agravar uma crise financeira que se arrastava há vários meses, a mais grave desde 1929. Trata-se do colapso de um sistema de crédito à habitação que visava as pessoas mais pobres da América. Os corretores encorajavam os compradores insolventes a pedir emprestado até ao dobro do valor das suas casas, ganhando enormes comissões em cada transação. Depois, Wall Street transformava esses empréstimos caducos em títulos de boa qualidade. Firms like Bear Stearns and Merrill Lynch sliced the loans into little pieces, packaged them up with other investments, then sold them to their best customers around the world as high-yield mortgage-backed securities, all with the blessing of the rating agencies like Standard & Poor's. Até que chegou o dia em que havia demasiadas pessoas incapazes de pagar os seus empréstimos. E a bomba do crédito de risco explodiu. Nos anos 20, o secretário do Tesouro Andrew Mellon lucrou com o sistema financeiro predatório que levou ao crash de 1929. O seu sucessor distante, o secretário do Tesouro Henry Paulson, também está bem colocado para saber o que se estava a passar. Antes de se tornar secretário do Tesouro, presidiu ao banco de investimento Goldman Sachs, o principal concorrente do Lehman Brothers. E Goldman Sachs, como todos os outros, esteve envolvido no esquema do crédito de risco. Resultado:
todo o sistema financeiro corre o risco de entrar em colapso, arrastando o resto da economia, como aconteceu na década de 1930. If there are these severe stresses continue or get worse and we don't have financial flows in our systems, then the problems are going to be very big problems with small businesses. It's not just going to be their inability to get loans to grow, it's going to be their inability to sustain themselves. A menos que os contribuintes impeçam o desastre, concordando em pagar a fatura. The nation's top financial official made the rounds this morning. He was pleading his case to the American people for the largest financial bailout since the U.S. Depression. He's seeking $700 billion for the U.S. Treasury to buy up those subprime mortgages and other risky loans and securities that brought Wall Street to its knees. Some in Congress, where they're working with Treasury staff on a draft rescue bill, want to know why save the lenders and not the borrowers who can't pay off those loans. Os 700 mil milhões de dólares cobrados aos contribuintes americanos permitiram salvar Wall Street. A economia entra em recessão, mas evita-se o caos geral da década de 1930. Os 3 milhões de famílias americanas que perderam as suas casas foram considerados danos colaterais aceitáveis. Na década de 1930, as comissões de investigação do Congresso produziram regulamentos que impediram a criação de produtos financeiros como os créditos de risco. Não só o Congresso não tomará nenhuma medida séria para regulamentar, mas o Goldman Sachs e os 24 maiores bancos de investimento dos Estados Unidos vão usar parte do pacote de resgate para beneficiarem de bónus recorde. Em 30 anos, a riqueza média dos americanos aumentou 20%. A riqueza dos 0,1% mais ricos aumentou em 6.000%. A realidade não é um efeito de gota. E reflete a extensão dos direitos exorbitantes que o capital foi gradualmente conquistando para si próprio ao longo de 3 décadas. The U.S. Supreme Court today overturned laws on the books for nearly a century and ruled that corporations can spend freely now on political campaigns. Those who like this decision say it's a victory for free speech. Those who don't say campaigns will now be drowning in corporate cash and influence. Em nome da liberdade de expressão, o dinheiro dos grandes grupos privados pode mais uma vez fluir livremente e sem limites através da democracia americana. Tal como durante a Revolução Industrial, são mais uma vez os mais ricos que ditam a lei na América. E tal como no passado, a filantropia ostensiva serve para neutralizar qualquer crítica. Mas se alguns bilionários famosos se comprometeram a dar 99% da sua riqueza, servem de fachada para o resto dos americanos ricos que, na realidade, dão pouco. Menos de 0,2% da sua riqueza em média todos os anos. 722 bilionários e 22 milhões de milionários que nunca falam ou aparecem publicamente, mas utilizam todos os dispositivos legais à sua disposição para evitar o pagamento de impostos. O seu método preferido é bastante simples.
guardam para si próprios um rendimento reduzido, apenas o suficiente para pagar os juros do dinheiro que pedem emprestado aos seus banqueiros para viverem no dia a dia. Assim, os mais ricos preferem viver a crédito a pagar impostos. Quanto às multinacionais americanas, escapam legalmente aos impostos graças ao estado de Delaware, um paraíso fiscal, originalmente criado por e para o residente local, o petroquímico DuPont. A encantadora cidade de Wilmington torna-se a residência fiscal de centenas de multinacionais, entre as quais a Apple, a Google, a Coca-Cola, a Ford, a General Electric e a JP Morgan. Todas alojadas neste modesto edifício em 1209 Orange Street, onde um escritório de advogados lhes guarda uma caixa de correio pela módica quantia de $43. New York Times, 5 octobre 2011. Steve Jobs, le cofondateur visionnaire d'Apple qui a transformé nos vies, est mort d'un cancer. Il avait 56 ans. Les hommages à ce créateur de génie se déversent à flot continu sur les réseaux sociaux. A Apple torna-se a maior capitalização bolsista do mundo, impulsionada pela venda de 2 mil milhões de iPhones, os smartphones mais caros do mercado. 9 anos depois, existem supercomputadores capazes de efetuar 1 milhão de 1.000 milhões de operações por segundo. E os algoritmos estão a absorver cada vez mais lucros. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Estes supermercados, onde já nem sentimos que estamos a pagar, multiplicam por 10 o impulso de compra e sugam também os nossos dados pessoais. E é apenas o início. As GAFAM estão envolvidas numa competição feroz para vender dezenas de objetos conectados, concebidos para fornecer todo o tipo de serviços, desde a casa de banho ao quarto das crianças, mas que captam tudo o que acontece em casa, incluindo as conversas que são automaticamente analisadas por algoritmos e devolvidas no momento certo sob a forma de ofertas comerciais. Poderíamos denunciar esta deriva liberticida ou mesmo um capitalismo de vigilância. Mas o que os outros pensam pouco diz às GAFAM, que continuam a explorar todas as tecnologias à sua disposição para acumular lucros cada vez maiores e continuar a fazê-lo enquanto os clientes aceitarem pagar. Entretanto, a Google tornou-se um gigante que comprou mais de 100 empresas em todos os domínios da tecnologia e que controla de forma tentacular a maior parte da vida digital do mundo. E a Apple inaugurou uma nova sede do tamanho do seu volume de negócios, ainda que a sua morada continue a ser em Delaware. O capitalismo americano baseia-se na procura do lucro individual e na liberdade empresarial. Num tal sistema, a concentração de cada vez mais riqueza nas mãos de alguns é inevitável.
Durante 40 anos, o capitalismo americano esteve numa roda livre. Ao impor uma nova narrativa capitalista, a revolução conservadora eliminou o seu principal ator. O Estado americano, que detém firmemente as rédeas da primeira potência económica, tecnológica e militar do mundo. Para manter a sua posição, a América só pode gastar e investir somas colossais graças aos impostos pagos pelos sustentadores do sistema. As pequenas e médias empresas, os pobres e a classe média. O segundo grande ausente desta história é o único beneficiário, a elite industrial e financeira que enriquece no mais absoluto secretismo. A figura heroica do gênio visionário é a única a ocupar os holofotes, servindo apenas para renovar o mito de que qualquer pessoa na América pode tornar-se bilionário. E tudo o que contradiz esta narrativa é simplesmente ignorado. Self-made, get paid, that's right. No shade, get sprayed on sight. I don't ask permission, rather act first then ask forgiveness. The devil work harder, hey. I came up from nothing, had nada, hey. Now I'm rocking Gucci and Prada. I done glowed up like Kate Renata. Cartier diamond rings on my fingers. You know we be spending on the finest, the things that Monica buy. Garage full of rights, so I can't decide which car I should drive. Self-made, get paid, that's right. No shade, get sprayed on sight. I don't ask permission, rather act first then ask forgiveness. Self-made champagne on ice. High grade, got haze too light.